O objeto que nós iremos desenhar, né, vai ser esse objeto aqui, tá? Exatamente esse objeto aqui. Então, eu tenho que fazer algumas observações antes de começar, tá? Que observações são essas? Eu preciso primeiro saber se o meu objeto ele cabe no meu papel, tá? Esse objeto, ó, ele tem uma largura de 10 centímetros, ele tem uma altura de 8 centímetros e ele tem uma profundidade, ó, de 12 centímetros, né? Essas são as dimensões máximas do meu objeto. Então, ele tem uma largura de 10, né? Deixa eu botar aqui, uma largura de 10 centímetros. Ele tem uma altura de 8 centímetros e ele tem uma profundidade de 12 centímetros. Então, ó, no meu papel, o meu objeto, a gente não vai desenhar a vista inferior, tá? Porque esses objetos que eu selecionei, se a gente for desenhar a vista inferior, muitos deles não vai caber. E essa vista inferior, ela muitas vezes ela não tem muita finalidade, pois as outras vistas já dão uma representação bem significativa. Então, a gente vai fazer a frontal, a superior, a lateral direita, a lateral esquerda e a vista posterior. Essas são as vistas que nós vamos fazer, tá? Então, no meu papel, o meu desenho, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Frontal, superior, lateral direita, lateral esquerda e vista posterior. Então, para representar, eu preciso saber se o meu objeto vai caber no papel, eu desenhando essas vistas desse jeito aqui. Então, eu vou ter que ter a vista frontal, que vai usar como dimensão a largura. As vistas laterais utilizam como dimensão a profundidade. A vista posterior aqui, ó, vai utilizar a mesma largura da vista frontal. Então, eu vou precisar somar aqui, ó, 2 vezes a minha profundidade, mais 2 vezes a minha largura, e mais a margem que eu preciso ter de uma vista para outra. Isso daqui, gente, a gente representa como sendo meio centímetro, tá? Então, de uma vista para outra, eu posso deixar 1 centímetro de distância. Então, contando a margem aqui, ó, né? Então eu posso ter aqui, ó, meio centímetro, 1,5, 2,5, 3,5, 4 centímetros de distância. Então, eu vou colocar aqui que a minha largura do papel vai ser 4 centímetros de distância, mais 2 vezes a largura, né? 2 vezes a largura, mais 2 vezes a profundidade. Com essa formulazinha, eu vou conseguir descobrir se meu objeto vai caber na largura, tá? Então, 4 centímetros mais 2 vezes a largura, 2 vezes a profundidade, aí eu vou ter a largura que esse objeto vai consumir do meu papel. Lembrando, né, que nós estamos trabalhando, a maioria de nós estamos trabalhando com papel do tamanho A4. Esse papel, ele tem como dimensões, né? A largura dele é 297 milímetros e a altura dele é 210 milímetros. Então, 297 milímetros por 210 milímetros, tá certo? Então, eu tenho que saber se o meu objeto ele vai caber nesse papel. Esse é o papel que eu tenho para desenhar. Preciso saber da largura, mas também preciso saber da altura. Ó, na altura, eu vou ter aqui, olha, na vista superior, a profundidade, e todas essas vistas aqui, ó, vão ter a mesma altura. Então, na altura do papel, eu vou ter, né? Vamos botar aqui as margens, ó, meio centímetro, mais 1 centímetro aqui dá 1,5, mais meio, 2 centímetros. Então, eu vou ter 2 centímetros mais a altura mais a profundidade. Então,
utilizando, né, essa fórmula, que seria 2 centímetros mais a altura e mais a profundidade, eu tenho condições aqui de ter a minha largura do meu papel. Eu tenho aqui o meu objeto. Ele tem aqui, ó, uma largura de 10 centímetros. Ele tem uma altura, né? Aqui eu tenho 4 mais 4, então a altura máxima dele é 8 centímetros. E a profundidade máxima, tá? É 8 mais 4, então essa profundidade vai ser 12 centímetros. Vamos aqui pegar essas dimensões máximas, tá? E ver se vai caber na largura do papel, que é a minha largura do papel, né? Eu tenho 5 centímetros, ou 4 centímetros de margem, né? Eu vou ter aqui 4 centímetros de margem, mais 2 vezes a largura e 2 vezes a profundidade. Por quê, ó? Eu vou fazer aqui mais ou menos como vão ser minhas vistas ortográficas, né? Bem grosseiramente, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. Então, ó, aqui eu teria a minha vista frontal, minha vista superior, minha vista lateral direita, minha vista lateral esquerda e minha vista posterior, certo? Essa vista frontal aqui, ela tem essa largura. A vista lateral esquerda, essa profundidade. Então, a vista lateral direita também vai ter profundidade e a vista posterior também vai ter a largura, certo? A largura. Então, isso daqui, na largura do meu papel, eu vou ter, ó, 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura, mais as margens, né? Que as margens eu posso ter aqui, ó, meio centímetro, aqui também meio centímetro, entre um e outro, 1 centímetro, certo? Então, ó, 1, 2, 3, mais 2 vezes meio centímetro, então eu tenho 4 centímetros. Então, na largura do meu papel, eu vou ter 2 vezes a profundidade aqui, ó, que é 12, mais 2 vezes a largura, que é 10, mais 4. Então, eu vou ter 24 mais 20 mais 4. Nesse caso aqui, vai ser 48 centímetros que eu vou precisar da minha largura, tá? 48 centímetros. O meu papel, ó, esse papel que a gente está trabalhando, ele tem aqui, ó, ele tem aqui 21 centímetros de altura por 297 milímetros ou 29,7 centímetros de largura. O que é que isso quer dizer? Que se meu papel só tem 29,7 centímetros, essa figura não cabe. Eu tenho que dividir isso aqui pelo menos por 2, né? Porque eu dividindo por 2, eu vou ter aqui 24 centímetros. Aí já cabe lá na largura do meu papel, tá? Vamos ver aqui nessa dimensão da altura, tá? Na altura, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a profundidade, certo? Que essa profundidade vai ser a mesma dessa. E eu tenho a altura, que é essa altura aqui, que todos os objetos vão ter aqui a mesma altura, tá? Então, nessa dimensão, eu vou ter a profundidade mais a altura mais as margens, né? Ó, aqui eu vou ter 1 centímetro, aqui meio e aqui meio. Então, 1 mais 2 vezes meio, eu fico aqui com 2. Então, nessa dimensão aqui, eu vou ter a profundidade, que é 12, mais a altura, que é 8, mais 2 centímetros, que são as minhas margens. Então, 8 mais 12, 20 mais 2, 22 centímetros.
que também, ó, não cabe na minha altura do papel, porque o meu papel só tem 21. Então, se eu divido aqui por 2, eu vou ter, então, 11, eu vou ter 11 centímetros. Então, dividindo por 2 quer dizer que eu vou utilizar a escala 1:2, né? Onde cada centímetro que eu represento no papel, eu vou, né, dividir, representar o dobro, ou seja, eu estou representando 2 centímetros, tá certo? Então, vamos aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Vai reduzir a uma escala menor para caber, exatamente, Júnior, né? Nós vamos reduzir a escala para que possa caber aqui no nosso papel, tá certo? Nesse caso, a escala vai ser 1:2, porque, olha, bastou eu dividir por 2 aqui que já resolveu, né? Se não resolvesse, aí eu dividia por 3, eu já iria utilizar a escala, né, 1:3 ou 1:4 e assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos fazer o nosso desenho, tá? Então, eu vou aqui pegar o meu papel e eu começo assim, da metade para cima do papel, tá? E vou marcar, né, a minha margem de 0,5 centímetro, só um pontinho. A partir dessa margem, eu vou medir aqui no meu papel uma profundidade, que no caso, se a minha profundidade era 12, tá? Ó, se aqui, se aqui a minha profundidade era 12, eu utilizando a escala 1:2, agora ela vai ser 6, né? Porque eu vou dividir pela metade. Então, eu vou botar aqui a minha 6 centímetros de profundidade para marcar a minha vista lateral, que eu não vou desenhar agora, eu só desenho ela daqui a pouco. Vou marcar aqui 1 centímetro de margem, para a partir desse 1 centímetro eu vou começar a desenhar, né? Ficou tão pequenininho que eu acho que vocês não estão enxergando. Vou só escurecer mais um pouquinho, para que vocês possam visualizar, né? Olha, 0,5 centímetro de margem, tá? Essa distância desses dois pontos aqui é a minha profundidade, que é 12 centímetros, vai ser a minha vista lateral aqui. Botei mais um pontinho aqui e vou começar agora com minha vista frontal. Agora vamos analisar a peça, né? Olha aqui onde é que está o observador. Vocês estão vendo a seta aqui, onde é que está o observador? Então, o observador, ele vê essa vista aqui como sendo a vista frontal. Então, o que é que ele está vendo na vista frontal? Ó? Ele vê uma base de 10 centímetros com uma altura de 8 centímetros, né? Aqui não está cotado, mas isso daqui, ele tem 2 centímetros, certo? Ele tem 2 centímetros. E 2 centímetros aqui, tá? Então, vejam aqui essa altura, essa largura de 2 centímetros, que forma exatamente um U. E eu vejo essa rampa, né? Estou vendo aqui uma rampa. Então, vou desenhar o que eu estou vendo nas dimensões. Eu desenho aqui, ó, 10 centímetros de largura por 8 de altura. Como eu estou desenhando em escala, então, né, eu vou desenhar com as medidas pela metade, tá? Vou pegar aqui, ó, vou marcar aqui, ao invés de 10, né, eu vou desenhar 5 centímetros de largura. Ao invés de 8, eu vou desenhar 4 centímetros de altura, tá? 4 centímetros de altura. Faço isso de um lado e faço isso do outro, certo? E fecho aqui em cima, porque de qualquer forma eu estou vendo um quadrado, né? Estou vendo esse quadrado aqui. Pronto. Só que, ó, de cada lado eu tenho esses 2 centímetros, né? Ó, de cada lado. Então, eu posso marcar aqui no meu desenho, ó. Como eu estou trabalhando em escala, eu vou marcar aqui, olha, 1 centímetrozinho de cada lado,
que esse 1 centímetro, ó, eu vou descer aqui 4 centímetros, né, ó. Eu desço de cada lado aqui, ó, 4 centímetros, e ele fecha aqui no meio. Então, eu vou descer, ó. Trabalhando em escala, não vai ser 4, né? Vai ser 2 centímetros. Então, eu desço 2 de um lado, 2 do outro, e vou fechar aqui no meio. Pronto. É isso que a gente tá vendo. Ó, aqui a figura, né? Então, eu vejo, olha, esse U, que ele tem essa parede aqui bem alta, vejo a rampa, né? Como é que eu vou representar essa rampa? Essa linha aqui de cima, ela tem que ser mais estreita do que essa daqui. Por quê? Porque eu estou vendo, né? Essa daqui em primeiro plano e essa daqui em segundo plano. Então, todo esse U, ó, ele vai ser mais largo, ele vai ter mais largura, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu esquadro e vou, ó, aumentar a espessura da linha, né, ó, de toda a peça. Só aumentando a espessura da linha, né? Vou só ajeitar isso aqui que ficou. Pronto. Tá dando para perceber que toda a peça tá mais espessa e essa daqui, né? Essa parte aqui, ela tá mais estreita, certo? Então, essa daqui é a minha vista frontal, tá? Ela vai ser a minha vista frontal. Vamos agora para a vista. Próxima vista vai ser a vista superior. Ó, a vista superior é o que a gente está vendo acima da peça, tá? Que eu estou vendo aqui na parte de cima. O que é que eu vejo, ó? Eu vejo uma largura de 10 centímetros com uma profundidade de 12, né? Então, eu posso fazer um retângulo de 10 por 12. Esse retângulo, ó, ele vai ter aqui, da minha vista frontal, ele vai ter 1 centímetro de distância. Então, eu posso marcar um pontinho aqui e outro pontinho aqui para eu delimitar onde é que vai ser a minha vista superior, tá? A minha vista superior, ela vai ter a mesma largura da vista frontal. Isso aqui eu não posso fugir, tá? Então, eu já posso marcar aqui a minha largura da vista superior, que nesse caso aqui vai ser 5 centímetros, porque, ó, minha largura aqui é 10 e eu estou trabalhando na escala de 1 para 2, tá? Onde 1 centímetro vai representar 2 centímetros, tá certo? Então, eu fiz aqui 10. A minha profundidade, olha, é 12. Então, se a minha profundidade é 12, eu vou fazer minha profundidade aqui com 6 centímetros. Eu vou virar aqui o papel para poder eu conseguir marcar os 6 centímetros. E eu volto já o papel para a posição, para não ficar torto. Então, eu vou fechar aqui o meu retângulo, ó, porque ele vai ter, né, ó, tem o fechamento tanto na parte de frente como na parte de trás. Aí, o que é que eu vejo agora nesse retângulo, né? Olha, esse retângulo aqui, ele tá só o retângulo. E agora, o que é que eu vejo? Olha, eu vejo exatamente essas divisões que tem aqui, que apresentam uma rampa.
duas rampas atrás e uma rampa na frente. Essas divisões, elas vão ser exatamente, ó, o que eu marquei aqui na minha vista frontal. Então, eu posso pegar o meu esquadro e com uma linha, a partir do que tem lá na minha vista frontal, né, eu posso pegar e riscar aqui, ó, a minha vista superior de um lado e vou riscar a minha vista superior também do outro. Tá? A partir do que eu marquei na frontal, ó, tá vendo que a mesma largura que aparece aqui na frontal, ela é a mesma largura que desce lá para trás. Então, marquei. Só vou ter que me preocupar, ó, saber essa distância aqui, olha, essa distância da frente da peça é 4 centímetros, né? A distância da frente da peça é 4 centímetros. A frente da peça, ela sempre vai estar voltada para baixo, porque nós estamos no primeiro diedro, certo? Então, eu vou medir 4 centímetros de baixo para cima, no caso vão ser 2, né? Porque eu estou trabalhando em escala. Aí, eu vou medir 2 de um lado e 2 de outro, e vou passar uma reta, né? De um lado para o outro da peça. Certo? Então, ó, na minha vista superior, aqui o meu objeto, ela vai ser representada dessa forma. Sendo que eu tenho que definir o que está em primeiro plano e o que está em segundo plano. Olha aqui. Em primeiro plano, eu vou ter esse retângulo menor e esse outro, e esse quadrado aqui, né, ó. Tá? Em segundo plano, as duas rampas de trás e a rampa da frente, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, os retângulos menores, né, ó, que é exatamente esse retângulo aqui, demonstrei lá aqui, ele vai ter uma espessura maior. Então, ó, sempre para dentro da peça, tá? Eu vou fazer a minha espessura maior. Esse meu grafite, pessoal, é um grafite 2B, tá? Por isso que ele fica bem forte aí para vocês, porque como eu estou desenhando aqui, para que vocês consigam ver, eu tive que pegar um grafite que fosse bastante forte, tá? Então, vou fazer aqui todas as linhas horizontais, né? Agora eu vou virar para fazer as verticais para facilitar aqui o meu trabalho, porque nós temos que desenhar sempre, né, com a luz ao nosso favor, né, com a luz de frente, para não fazer sombra na régua. Então, vocês estão conseguindo visualizar aqui que a parte frontal e o quadrado aqui de trás, eles estão mais visíveis, né, ó, porque, olha, esse quadrado de trás e a parte frontal é exatamente, ó, a parte da frente e a parte de trás que eu acabei de desenhar, tá certo? Tudo entendido até agora? Vamos para a vista lateral direita, ó, que vai ser desenhada aqui do lado esquerdo. Eu vou me posicionar agora do lado direito da peça, tá? Do lado direito da peça, o que é que eu vejo? Olha, uma altura de 4 mais 4, então são 8 centímetros, e uma profundidade de 12 centímetros, tá? Então, eu vou fazer, olha, aqui a minha profundidade, que eu já marquei, inclusive, aqui, ó, a minha profundidade de 12 centímetros, no caso, 6 centímetros em escala, tá? Posso fazer ela aqui, ó, de acordo com a altura que foi dada pela vista frontal, tá? E aqui, olha, eu faço a altura e a altura, certo? Essa é a minha vista frontal, ou minha vista
lateral direita. A base dela, né? Porque eu vou desenhar o que eu estou vendo desse lado aqui, olha. Tá vendo que desse lado aqui eu vejo a parte mais alta da peça e aqui é a minha rampa, né, ó. Ó, desse lado aqui, vamos voltar aqui. Eu vejo a parte mais alta da peça, então eu tenho 8 centímetros de altura. Com 4 de profundidade, eu começo a descer até uma altura de 4, ó. Certo? Porque essa mesma altura aqui, ela se repete do outro lado, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou marcar aqui essa altura, né, essa profundidade de 2 centímetros, né? Porque eu estou trabalhando em escala. Então, olha, desse lado aqui na peça, eu marco aqui os 2 centímetros. E vou marcar os dois também, olha, que é essa mesma altura da minha rampa aqui da frente, ó, é a mesma altura que termina lá atrás, tá? E aqui, olha, eu faço a minha rampa, porque a rampa, ela aparece, não é, ó? De um ponto para outro, eu faço a minha rampa. Que distâncias foram essas que eu marquei, pessoal? Ó, essa distância aqui, ó, que é 2 centímetros, eu marquei ela aqui, tá? Essa altura aqui, que é 4 centímetros, olha, estão vendo aqui que a minha rampa desce, ela vem até uma altura de 4 centímetros, então eu marquei esses 4 centímetros aqui, tá? Então, eu estou mostrando aqui a minha lateral da peça, a minha lateral direita, tá? Se eu pegar, né, pegasse um compasso aqui, todas essas distâncias, elas seriam transportadas a partir de compasso. Ou então, com o meu esquadro, olha, de 45, se eu pegar o esquadro aqui, ó, essas distâncias, elas podem ser todas transportadas a partir do meu esquadro, tá? Olha, essa mesma distância que está aqui, ela transporta aqui para cima a mesma distância, tá? As mesmas distâncias, elas podem ser transportadas. Agora, eu preciso colocar em primeiro plano, né, o que está, e de mais espesso, o que está em primeiro plano. Então, olha, toda essa parte aqui, mais a rampa, ela vai estar em primeiro plano, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, vou fazer aqui minhas linhas horizontais, vou escurecer, tá? Escurecer aqui. Eu escureço aqui a minha rampa. Escurecer aqui, deixa eu virar aqui o papel. Certo? Ó. Só que aqui nesse desenho, né? Nesse desenho aqui, aparece essa rampa aqui na frente, né? Não aparece essa rampa? Então, se aparece essa rampa, eu tenho que mostrar também essa rampa lá na minha vista ortográfica. Essa rampa, ela vai ter a mesma altura aqui, ó. Ela vai aparecer aqui na mesma altura. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, essa minha rampa, eu vou mostrar ela, mas ela vai ser tracejada, certo? Ela vai aparecer, mas ela vai aparecer tracejada, tá? Então, eu desenhei o que estava desse lado, do lado direito, eu desenhei aqui do lado esquerdo. Agora, eu vou desenhar o que está do lado esquerdo, do lado direito. Fiz a vista lateral direita, agora vamos fazer a esquerda, né? Ó, um centímetro aqui distante da minha vista frontal, vou marcar aqui um ponto, vou marcar outro ponto, né? Voltei a minha vista lateral esquerda. A minha vista lateral esquerda, ela vai ter a mesma altura da minha vista frontal, tá? Porque todas essas vistas aqui, elas têm a mesma altura. Então, aqui, a mesma altura. A profundidade vai ser 12 centímetros, né? Ó, vamos aqui, a mesma altura, que é 8, a profundidade é 12. Foi dada aqui nessa cota. Então, eu vou marcar aqui 6 centímetros, né? Ó, 6 centímetros. A altura, 4.
E aqui. Pronto, certo? Então, essa vista vai ser a mesma dessa daqui, sendo que espelhada para o outro lado, tá? A mesma vista, sendo que espelhada para o outro lado. Então, olha, eu posso marcar aqui, olha, essa altura, que vai ser da minha rampa de trás, e a altura aqui da minha rampa da frente, certo? A distância, olha, aqui, né? Foi 2. Porque eu digo que vai ser espelhada, pessoal? Porque ó, essa peça ela é simétrica, né? A mesma coisa que ela tem para um lado, ela tem para o outro. Então, ó, eu posso marcar, né, as mesmas alturas, como eu marquei, e vou marcar essa distância aqui de 2 centímetros, porque ela é 4, mas eu estou trabalhando em escala, tá? Então, vou marcar aqui, ó, 2 centímetros. Nesses 2 centímetros que eu marco aqui, a partir desse ponto, ó, eu desço a minha rampa para trás, que eu vou aproveitar aqui e já fazer ela mais espessa um pouquinho para não perder tempo. E essa daqui da frente, ela é tracejada, né, ó. A da frente, ela é tracejada, tá? Aí eu já posso, ó, fazer aqui a minha espessura, que é maior, né? Toda ela mais espessa. Eu virar aqui, certo? Então, essa vista aqui é a minha vista lateral esquerda, tá? Então, vamos lá para a peça de novo. Olha, eu fiz a minha vista frontal, né, ó. Fiz a minha vista superior, a parte de cima, minha vista superior. Depois, fiz o lado direito, né? Eu observei o lado direito, fiz o lado direito. Depois, eu vi que o lado direito era igual ao esquerdo, então, espelhado para o outro lado, eu fiz o lado esquerdo. E, por último, agora, eu vou fazer a vista posterior, que é a vista de costas, tá? Essa vista, ela vai estar aqui, olha, a 1 centímetro de distância, tá? Vai estar aqui a 1 centímetro de distância. E a profundidade dela vai ser a mesma profundidade da vista frontal, né? Que a vista frontal aqui, ela foi 4 centímetros, 4, 5. Então, ela vai ser também 5 centímetros. Vou botar aqui, né? Só para não ficar torto. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Hum. Então, aqui eu estou fazendo a base para a minha vista posterior, né? Vamos analisar aqui o que é que nós estamos vendo. Aqui está uma coisa. Vamos analisar aqui o que é que nós estamos vendo lá atrás, na minha peça, né? Na minha peça lá por trás, eu vejo essas duas rampas, né, ó, e vejo essa parte aqui de cima, né, que é mais alta. Essa parte de cima, ela tem, ó, 2 centímetros de largura, então eu vou representar com 1 centímetro de cada lado, né? Então, eu posso marcar aqui, ó, 1 centímetro aqui, né? E 1 centímetro aqui. Ele vai descer até essa mesma altura aqui, ó. Tá vendo que a altura já é representada aqui na minha peça? Eu não preciso nem... Ele vai descer até aqui, ó. Certo? Então, ó, vou fazer, ó, a largura aqui, que é 1 centímetro, tá, ó. A largura aqui, que é 1 centímetro. E eu subo
eu vou subir aqui, ó, até lá a parte mais alta da peça. Certo? Então, é isso daqui que a gente vê, ó. Certo? Olha, essa parte mais alta, ela desce e tem as duas rampas. Então, ó, tá aqui, ó. A parte mais alta, ela desce, eu tenho as duas rampas. O que é que eu tô vendo em primeiro plano? Ó, em primeiro plano, eu tô vendo exatamente a parte mais alta, né? E essas duas paredinhas que ficam aqui mais baixas. Então, ó, eu vou aumentar aqui a espessura da minha linha. Certo? Vou aumentar. A gente aumenta sempre para dentro, tá, pessoal? Da peça, nunca para fora. Vou virar aqui para poder fazer essa parte. Certo? Essa daqui é minha vista posterior. Tá? O que é que falta aqui, ó? Na minha vista frontal, tá? Na minha vista frontal, eu vejo uma rampa no início, né? Ó. Na minha vista frontal, eu não vejo uma rampa no início. Então, essa rampa, ela também tem que ser representada aqui na frente. Só que ela vai ser, ó, tracejada. Assim como, olha, na vista frontal, eu preciso representar as rampas que estão lá atrás, ó. Espera aí, deixa eu mudar, fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, lá atrás eu não tenho essas rampas, então eu também preciso mostrar elas aqui, certo? Então, para finalizar, né, eu vou colocar vistas ortográficas e vou colocar a escala que foi 1:2. Porque a partir de agora, todo desenho que eu fizer, eu tenho que colocar a escala que eu utilizei para desenhar.